Tu falaste, nesse momento já começa a circular alguns escritores, né? Tava tudo muito misturado, mas o pessoal já começa a aparecer. Quem é que já está em atividade, assim? Tu falaste no Juraci, Eu falei no Vicente, né? Que o Vicente sim, estava publicando. aham, Aí começa a aparecer os pequenos editais, né? E que era Secdet, alguma coisa assim, era uhum, Secretaria de Educação, Cultura, não sei o quê, de Belém. aham, SEMEC, acho que era SEMEC. aham, E aí o Maxi, ah, né, sim, também volta a editar, né, nesse período, nos anos 80. Tava tempão sem editar nada. uhum, Ele vai editar também com o Ágio de Carvalho, né, que já tinha lançado também um livro, né? E o Juraci Siqueira, né, que fazia, né, toda uma, uma atuação mesmo muito ativa, né, nas ruas, nas praças, com varais, né, aham, e recitando poesia, né, aham. e a gente ocupava, ia para as ruas, ia para as praças. Certo. Aí tu também me falaste que mais ou menos as coisas começam a se definir. Aí alguns desses escritores vão que meio, como é que eu digo? Eles seguem meio uma direção para coisa mais identitária. É, O que que tu você, falava disso aí? uma coisa que eu sempre entendi é que naquele momento você começou a, a utilizar, né, esse grande, digamos assim, potencial, esse grande marketing da Amazônia, né, Sim. para o bem ou para o mal, Aham. né, para o bem ou para o mal. Na área da cultura, obviamente que isso já Uhum. está sendo usado, né, no setor econômico, né, Aham. na exploração das riquezas, né, e tudo mais. Uma atuação importante também nesse período já é o Lucifário Pinto, né, Aham. que já tinha, né, uma atuação, né, como jornalista e falando, né, de toda essa situação escabrosa, né, que era a ocupação da Amazônia, né, pelas grandes empresas multinacionais, etc. Aham. Agora, a cultura, quando ela se associa, digamos assim, a essa marca Amazônia, né, algumas coisas colaterais acontecem, né? Algumas Aham. coisas que é, você, por exemplo, há de considerar que é, a questão identitária, ela te dá um privilégio, né? E aí algumas pessoas, obviamente, entenderam isso, né? Aham. Queres falar alguma coisa? Não, não, eu tô te Algumas pessoas acompanhando. entenderam isso, né, em Aham. termos da escrita, né? Então você vê assim que de lá para cá você tem uma série de autores que só escrevem sobre a Amazônia, Aham. né? Com algumas pequenas modulações, né? Mas assim, que essa escrita, né, crie ou assuma proporções outras, né? Aham. Mesmo se a gente considerar todas as mudanças, né, culturais, sociais, né, mesmo na área urbana de Belém, que Uhum. aconteceram de lá para cá, mas poucas vezes você vê nessas narrativas, né, que a alteração disso, Uhum. né, como o panorama social, como o contexto social, enfim, como quiser Aham. chamar. Sim. Então, assim, o que eu estou tentando falar, obviamente, sendo bem delicado, porque eu sei que isso é uma área, né, de pesquisa e de atuação de muitos artistas, muitos autores, Aham. mas
o ponto é que, em termos de produtividade, né, que eu percebo, né, e aí vamos excetuar, no caso, um Vicente Cecim, né, mas há uma grande demanda, né, Aham. e aí eu cito Cecim e a gente tenta esquecer o Dalcísio, né, Sim. porque o Dalcísio coloca em xeque tudo isso, Aham. desde lá. E a Eneida também, né, com as 3 obras principais dela, né, o Banho de Cheiro, Aruanda e Cão da Madrugada, né, que operam, né, uma narrativa com muito mais densidade, né, com uma vibração, né, muito mais distendida, né, muito mais... Ela escapa do mesmo, né, ela escapa de olhar, né, sempre para si mesmo, né? Aham. Porque, assim, eu como autor, estou falando isso também baseado nas coisas que me atraem, que me mobilizam como autor. Aham. Não me interessa muito, entendeu? Olhar para mim mesmo, entendeu? Eu quero perceber, eu quero outras apreensões, né, que venham de fora, né? Obviamente que eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Que você saiba de onde você está falando, Sim. né? Uhum. E que isso também tem uma atuação política, no sentido de defender aquilo que precisa ser defendido e que é legítimo, né? Que é o território, que é a cultura, que é o povo, né? Agora, isso é claro. Outra coisa é o que eu faço em termos de invenção, né? Então, com quem eu dialogo, né? A quem eu interpelo, né? Certo. Quem eu enfrento na língua, né? Porque eu estou em Belém, né? Mas eu tenho um arcabouço que a língua é portuguesa, Sim. né? Quer dizer, o meu campo de atuação é muito amplo, muito ampliado, Certo. né? Então, eu tenho esse entendimento, né? Eu venho de uma geração de autores, né, nutridos muito por uma escrita, né, fundamentada na leitura, né? Líamos, eu costumo brincar que a gente lia 10 horas, 15 horas por dia, né? E amávamos e amamos a leitura, né? Sem que isso deixasse de ser decisivo, né, quando a gente elaborasse o que quer que fizéssemos, né? Fosse fotografia, fosse cinema, fosse artes visuais, fosse artes plásticas, né? Fosse literatura, fosse teatro, dramaturgia, né? Então, nesse sentido, e eu não sei se ficou muito claro, né, o que eu tentei... Não, assim, sim, eu vou provocar mais, mas para mim tá claro. Sim. que assim, lembra do emplasto Brás Cubas, né? Quer dizer, é óbvio que a gente quer, né, diminuir as nossas dores. Sim. Né? Que essa magia pudesse acontecer, né? A gente entrar na sala de cinema ali por 1 hora e meia, né? Que o serviço de um grande emplasto e nos deixasse tranquilos e nos modificasse, pelo menos naquele curto período. E acho que sim, acho que isso pode acontecer, né? A grande arte, ela pode promover essa magia, né? Só que, na verdade, né, no aspecto real, né, não estou dizendo que isso seja a realidade, mas estou dizendo assim, dentro daquilo que te atinge individualmente, né, você sabe que a gente não escapa, né, das nossas dores, daquilo que nos aflige. E
É só no sentido muito político, sabe? Aham. Num sentido muito político que você pode mobilizar isso numa direção é, que a gente consiga escapar de nós mesmos. Certo. Eu agora vou te pedir pra gente. Bom, tu falaste muita coisa aqui que eu faço conexão com o que eu vi aqui nesse livro, por exemplo, tá? Então eu vou te pedir para ler esse primeiro, por favor, esse primeiro poema aqui, Encontros Marítimos para uma Nova Literatura. Aí depois eu quero provocar a partir da tua leitura. Tá. É. Então vamos lá.